Meus amigos, como vocês sabem, agora nós estamos trabalhando com astrologia horária. Então essa apresentação é para mostrar um pouquinho aí dessa prática que é bastante desconhecido do grande público e para passar como a gente pode chegar ao máximo dessa técnica bastante desconhecida. Bom, o que é astrologia horária? A astrologia horária é um ramo da astrologia clássica. Aqui nós estamos acostumados a ver no jornal, fazendo nosso mapa natal, fazendo consultas, é a astrologia dita moderna. Qual a diferença? A astrologia clássica ela tem aí quase 10 mil anos de história. E as suas bases, depois que os caldeus começaram, os sumérios e etc., começaram a produzir astrologia, aproximadamente 2000 anos antes de Cristo, os clássicos, tomando aí Ptolomeu, com seu Tetrabiblos, um pouco de Aristóteles, eles começaram a colocar as bases dessa astrologia chamada clássica. A astrologia horária ela usa essa técnica da astrologia clássica se valendo das posições dos astros no céu no momento e no local para responder dúvidas pontuais. Isso era muito praticado na antiguidade. Por quê? Porque naquela época as pessoas não tinham o horário certo, a data de nascimento correto para poder passar para fazer um mapa natal. Então as pessoas chegavam e queriam saber onde que estava a vaca que se perdeu, quando que ia ter a próxima ameaça ao reino, se ia conseguir casar com o camponês, com o nobre, etc. Então essas perguntas eram bastante comuns e o astrólogo ele vivia essencialmente destas questões. Portanto, o mapa de uma astrologia horária é feita para o momento e o local da pergunta feita. Então, por exemplo, se alguém me fizer uma pergunta neste momento, eu vou olhar aqui, eu vou abrir o meu software e vou abrir o mapa para esse horário exato. Eu não preciso saber absolutamente nada do consulente. Eu não preciso saber a data de nascimento, não preciso saber a hora, não preciso saber onde ele está. O que importa é a hora e o local onde o astrólogo se encontra. Então não me interessa absolutamente nada sobre a data de nascimento, horário de nascimento ou cidade, por exemplo. Uma coisa que precisa se frisar é que teve um astrólogo muito importante aí para a astrologia horária chamada Lilly. Ele formulou essas bases aí ainda na Idade Média. Então é uma coisa que já tem muito tempo e se torna muito eficiente quanto mais a gente pesquisa e estuda, né? Para que a astrologia horária serve? Ela serve para dar resposta para perguntas do dia a dia. Respostas objetivas a perguntas objetivas. Aqui tem alguns exemplos. Onde está o meu gato? Vou me casar com o João? Onde está o meu relógio? Devo ir para a faculdade no ano que vem? Devo trocar de carro? A balada dessa noite vai ser boa? O meu primo vai me pagar o que deve? Eu vou conseguir esse emprego que eu estou tentando? Então ela me fornece essas respostas objetivas para as nossas dúvidas do dia a dia. É um método divinatório, é um método de consulta, é um oráculo. O que é importante a gente ter em mente? Ao fazer uma consulta horária, você tem que pensar muito bem na pergunta que você quer. E fazer essa pergunta do modo mais simples possível. E de preferência, quando você encaminhar essa pergunta para mim, pensa em fazer alguns comentários, dá uma cercada na situação, conta o que está acontecendo, quais os antecedentes, etc. Para que o astrólogo possa olhar o simbolismo do mapa horário e conseguir interpretar corretamente. É claro que a gente pode algumas vezes ter que trocar alguns e-mails, chegar a algumas conclusões, algumas respostas, interagindo bastante. Alguns a gente pode conseguir imediatamente, outros a gente vai precisar de uma interação. Para interpretar corretamente o símbolo, eu preciso entender muito bem a situação que vai ser passada. Tudo bem, gente? Olha, aqui agora eu vou dar dois exemplos que eu fiz, são exemplos pessoais que eu mesmo fiz. Então eu vou pedir para vocês prestarem atenção aqui, que é muito curioso. Eu uso um relógio há algum tempo e ele esses dias desapareceu. Ele ficou mais ou menos uns 7, 8 dias sumido. Eu não sabia onde ele estava, por um momento, um tempo, eu achei que estava na casa da minha mãe. Eu fui até a casa da minha mãe e não estava. Eu achei que estava no meu trabalho, eu encaminhei e-mail para todos os meus parceiros para ver se alguém tinha encontrado, e ninguém tinha encontrado, e eu desisti do relógio. Até que ontem eu resolvi fazer a pergunta para o oráculo, né? Eu pensei, puxa vida, se eu consigo responder onde estão as coisas, por que eu não acho para mim mesmo, né? E fiz a pergunta, onde está o meu relógio? O oráculo indicou
esse mapa para eu analisar. Vamos ver? Ó, primeiro, para astrologia dita horária, tudo que é bem pessoal, envolvendo aí carro, envolvendo livros, envolvendo dinheiro, envolvendo móveis, bens pessoais, né? Inclusive o meu relógio está aqui na casa 2, que está sendo envolvido aqui onde está a setinha, né? Essa casa 2, ela está abrindo em peixes. Tá 13 graus e 40 minutos aqui de peixes, tá? O regente de peixes é Júpiter, que encontra-se em touro na casa 3. Essa é a casa 3. Pois bem, fazendo uma análise muito simples, a casa 3 representa a comunicação. Ou seja, a definição da casa 3 diz que esse objeto ele está próximo de livros, computadores, rádios, televisão, revistas. Isso já foi uma indicação para mim. Ele indica também, por estar em touro, ele indica que está próximo ao chão. Está exatamente aqui por volta de 37 centímetros do chão. Pois bem, eu comentei isso com a minha esposa e fui trabalhar. 2 horas depois ela manda uma mensagem dizendo que encontrou o relógio caído. Ele estava numa banquetinha que eu tenho na sala aqui, a cerca de meio metro da televisão, sob o aparelho de som, embaixo de alguns livros. Então ele estava caído, ele ficou preso a mais ou menos 40 centímetros do chão, como está indicado pelo oráculo, né? E aqui uma outra coisa interessante é que eu tenho Júpiter numa posição retrógrada, ou seja, o caminho natural dele, que seria ir para frente, ele não está fazendo, ele está voltando para trás. E o meu indicador é a Lua, e a Lua está no caminho correto, indo para frente. Então indica o quê? Que eu me encontraria com o meu objeto. Quantos dias depois? Olha só, Júpiter está a 0 grau de touro, a Lua está a 24 de câncer, né? No caminho aqui para a Lua se encontrar com ele, seriam cerca de 6 graus de diferença, né? Ou 6 dias, que foi mais ou menos o que eu levei para encontrar. Outro exemplo que eu tenho, e que eu fiz essa pergunta durante as minhas aulas, foi quando o nosso ex-presidente Lula descobriu que tinha câncer e ficou internado a primeira vez. Eu puxei esse mapa e ele indica o seguinte: esse mapa é um pouco mais complexo. A pergunta era, como ficará a saúde do ex-presidente Lula com a descoberta do câncer, né? E ele indica para mim o seguinte, ele fala que, deixa só fazer aparecer a setinha aqui, apareceu, a casa da saúde aqui, representada a casa dele, a casa 10, né, que é uma personalidade, né? Essa casa 10 ela está abrindo em Sagitário, né? Sagitário, o regente é Júpiter. Júpiter está aqui na casa 2 em Touro. O outro regente que está dispondo esse touro é a Vênus. Já começa que são dois benéficos. Júpiter é o grande benéfico, Vênus é a pequena benéfica. A casa da saúde, que representa aqui o presidente, é exatamente a casa onde está Júpiter, dizendo que ele ia se recuperar de uma boa saúde. E a casa que representa onde a Vênus está, também representa uma recuperação rápida. Então, é verdade, pouco tempo depois ele já estava livre e agora recentemente houve aí a notícia de que 75% do nódulo já havia diminuído, né? Então são dois exemplos aí do que a gente pode descobrir a partir da análise de mapas desse tipo. Pois bem, gente, vocês já viram aí no grupo que foi lançado no Facebook, né? Nós estamos fazendo agora Tô abrindo para os nossos amigos aí para fazer perguntas. Então, quem tiver alguma pergunta desse tipo que foi colocado e quiser uma resposta, manda para mim, manda nesse e-mail, luisjunior@gmail.com.br, que está aqui embaixo, né? Ou entra no luisjunior@astrologia.com.br, no meu site, na seção Fale Conosco, e também pode deixar uma indicação lá. Eu entro em contato, a resposta aparece em 48 a 72 horas. A única coisa que eu peço
é que depois, com o passar e o decorrer da resposta, né, você me indique, me retorne esse e-mail indicando o que houve, como se desenrolou a situação, para eu poder comparar com a leitura inicial. Tá ok? Então a gente vai ficando por aqui e até mais.